Mas então, pessoal, Alexandre aqui. No vídeo de hoje vamos trabalhar mais um problema, ou seja, a interpretação da modelagem matemática deste problema de programação linear em pesquisa operacional. Né? Por que eu digo mais um? Porque eu estou começando uma série de vídeos envolvendo formulações de diversos problemas de pesquisa operacional. Né? A interpretação desses problemas é muito importante, eu diria até fundamental, para tu seguir legal na pesquisa operacional, porque a pesquisa operacional ela efetivamente é uma matéria que envolve interpretação, sendo a matemática apenas uma ferramenta. Ok, gente? Vamos lá? Mais um, então? Vamos, então. Uma pequena malharia produz dois tipos de camisas, de manga curta e de manga comprida. Toda a produção é feita e vendida para um distribuidor. A confecção de cada camisa passa por duas sessões de trabalho: corte e costura. A camisa de manga curta requer 3 minutos de corte e 2 de costura. A camisa de manga comprida exige 4 minutos de corte e 2 de costura. A quantidade de minutos disponível por dia na sessão de corte é de 1.200 e na de costura é de 800. Cada camisa de manga curta proporciona lucro unitário de 10 e a de manga comprida 12. Formule o problema como de programação linear, levando em consideração a otimização de resultados financeiros. Muito bem, pessoal. Como já comentamos, né, em exercício anterior, há uns passos a serem feitos na leitura desse problema, né? Em primeiro lugar, a gente precisa identificar as variáveis de decisão, depois a função objetivo e as restrições, né? As variáveis de decisão, é muito importante saber que elas estão intimamente ligadas à função objetivo. Essa função objetivo é de quê? Eu já consigo ver de cara que essa função objetivo ela envolve lucro, ó. Porque o problema aqui, ele fala em lucro. Se o problema fala em lucro, a gente já acredita que isso aqui envolva uma maximização, né? Maximização, portanto, de lucro, né? E esse lucro leva a quê? Né? Na verdade, para chegar nesse lucro, o que a gente precisa? A gente precisa fabricar camisas de manga curta e de manga comprida, né? Então, esses são os nossos produtos, manga curta e manga comprida. Então, aqui eu vou começar com a montagem da tabela. Vou botar aqui curta e comprida. Eu sempre sugiro que seja feita antes uma tabela na montagem, antes da montagem das variáveis de decisão, da FO, das restrições, porque fica mais fácil. Tu não precisa estar toda hora voltando na leitura do problema. Então, vou botar aqui curta e comprida. Olha só, o que envolve a camiseta curta e comprida? Né? Ela passa por duas sessões de trabalho, corte e costura. Então, ok. Vamos colocar aqui em cima, ó, corte. E aqui, na segunda coluna, costura. O que mais que diz? Ele dá disponibilidade, né? A quantidade de minutos disponível por dia na sessão de corte é 1.200
Então 1.200 é uma limitação, é uma restrição ao problema. Tem que ser menor ou igual a 1.200 o quê? Minutos, né? Porque é minutos por dia. E na de costura é 800, também do tipo menor ou igual. E uma terceira coluna aqui eu vou fazer que se refere ao lucro proporcionado pela produção e venda de cada camisa, né? Então, olha ali, ó. Cada camisa de manga curta proporciona lucro de 10. E de manga comprida, 12. Né? Ok. Vamos lá. A confecção de cada camisa passa por 2 sessões de trabalho, corte e costura, ok? A camisa de manga curta requer 3 minutos de corte e 2 de costura. Lembrando, corte e costura envolvem minutos. Lucro envolve dinheiro, né? A camisa de manga comprida exige 4 minutos de corte e 2 de costura. Muito bem. Dando uma olhada rápida aqui pelo problema, já vi que todos os dados do problema eu joguei nessa pequena tabela. Agora, a partir da tabela, eu consigo interpretar o problema. Primeiro passo, então, vamos às variáveis de decisão. As variáveis de decisão aqui eu vou chamar x1 e x2. x1 vai ser o quê? Número de camisas manga curta a produzir. E x2, variável x2 vai ser número de camisas manga comprida a produzir. Então estão identificadas as variáveis de decisão. Próximo passo, identificar a função objetivo, a FO. A função objetivo, como eu já havia dito, ela se trata de maximização de lucro. Sempre que for lucro ou receita, pessoal, é um problema, a otimização vai se referir à maximização. Então, max lucro. Essa função objetivo normalmente se usa sempre Z, né? Z vai ser igual a quê? Olha só. Vou na coluna do lucro e vejo que cada unidade de camisa tipo manga curta me dá um lucro de 10. Então vai ser assim, 10 vezes x1, que x1 é a variável que se refere à manga curta, mais 12 vezes x2. Pronto, está definida a função objetivo, ou seja, eu quero tornar essa função de 2 variáveis, né, x1 e x2, o maior possível. Ok? Agora as restrições técnicas, as RTs. Eu tenho restrição em relação a corte e restrição em relação a costura. Então, eu vou na coluna do corte, pego 13 e multiplico por x1 e somo por 4 multiplicado por x2, né? Em relação ao corte. Então, como ficou? 3x1 mais 4x2. Isso tem que ser o quê? Menor ou igual a 1.200. Em relação à costura, agora, a segunda coluna, mesmo procedimento. 2x1 mais 2x2 tem que ser do tipo menor ou igual a 800.
E para finalizar, pessoal, as restrições de não negatividade, né? Que se referem a quê? Tanto x1, tá? Quanto x2 tem que ser necessariamente maiores ou iguais a 0. As restrições de não negatividade, elas apontam para que o programa que vai resolver isso aí, ele não aceite respostas negativas. Por isso é chamada restrição de não negatividade, né? O problema não tem como aceitar, por exemplo, a produção de -7 camisas manga curta. Não tem como. Tem que ser necessariamente valores maiores ou iguais a 0. Esse é o entendimento. Aqui, pessoal, nessa fase da pesquisa operacional, a gente só está na modelagem, ou seja, não há resolução do problema. Há apenas a interpretação, leitura e interpretação do problema para, assim, num passo seguinte, se resolver. Em momento oportuno, a gente vai trabalhar com alguns métodos de resolução utilizando programas adequados. Espero, pessoal, que tu tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para ti. Espero e conto com teu like aqui no canal e te inscreve também no canal. Deixa um abraço, valeu!